Salve, turma boa! Semana de 10 a 17 de maio de 2023. Bom, vamos fazer algumas considerações iniciais, porque em atualidades é muito importante a gente saber alguns fatos, mas eles precisam se concluir. Por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro foi depor ontem na Polícia Federal sobre a questão do cartão de vacina. Ora, ele já depôs sobre a questão do 8 de janeiro, já depôs sobre a questão das joias, né? E está em curso esse processo de investigação aí com a prisão dos seus assessores e quando este processo se concluir, nós trazemos aqui a chamada Operação Venire, né? Então eu não gosto de nas aulas ficar prejulgando ninguém, não podemos fazer isso. Nem os 795 pessoas que já viraram réus na 8 de janeiro, né? E já tem mais pessoas ainda sendo analisadas pelo Supremo, para ver se tornam réus, pode ser que todas sejam inocentadas. Ser réu num processo exige o julgamento. Vocês conhecem as noções básicas de direito constitucional. Daí o porquê a minha preocupação. Você pode até saber que está acontecendo isso, que virou réu, que eu estou contando aqui na aula e etc., que prestou depoimento, que o Mauro Cid vai fazer o seu terceiro depoimento hoje, que teve apreensão mas até aí, julgar alguém, é que nem o Dallagnol. Ele foi cassado, o deputado Dallagnol foi cassado ontem pelo TSE. Ele tem direito a recurso no próprio TSE e no Supremo Tribunal Federal? Tem. Né? Ele está cassado temporariamente, né? Perdeu seu mandato, foi notificado, já fez seu pronunciamento agora à tarde, indignado, justo, né? Se sentiu injustiçado, mas ele pode recorrer e pode voltar à Câmara dos Deputados, certo? Então, esses processos em atualidades, eu sei que a gente precisa saber o que está acontecendo, mas cuidado, esse é um alerta para que você não cravar, dizer, o cara foi julgado, o cara foi condenado. Quando ele é condenado, como Sarkozy foi condenado hoje, o ex-presidente da França, né, há 3 anos, vai usar a tornozeleira eletrônica, a gente vem aqui e conta para você, tá bom? Não consigo, são 25 temas, coloco todos os outros temas que muitas vezes eu não consigo colocar aqui porque o tempo é curto, eu coloco nos livros, já estou escrevendo o livro 12, né? Atenção especial aí o pessoal do TJ, né? Eu acho que não, são 4 questõezinhas de atualidades aí que fazem a diferença, hein? Mas nossas aulas não são específicas para um concurso, porque os editais, vocês sabem, de atualidade são idênticos tanto no âmbito municipal, estadual e federal. Informações sobre o livro é só entrar em contato pelo meu WhatsApp 11 999 82 14 13. Bom, pessoal, esses são os meus endereços. A gente sempre pede para você seguir a gente lá no Instagram e tal, ou se quiser informações sobre os livros, né? Tá aí o meu telefone, WhatsApp. Agora está desligado porque eu estou gravando, né? E porque lá no Instagram eu sempre anuncio, olha, a aula subiu no canal do Vencendo Concurso, está lá, da semana de tal a tal. E tem que assistir às aulas anteriores, pessoal. Estou vendo diminuir a visualização aí. Vamos divulgar, vamos se preparar, porque atualidades não é só atualidades, ela ajuda repertório de português. Então esses são os meus endereços, tá? Semana de 10 a 17 de maio para a sua organização. Primeiro grande tema. Eu saio daqui para você poder, se quiser ler, dar o pause, né, no vídeo. Né? Operação Penalidade Máxima. Saiba tudo sobre esquema de manipulação de jogos. Então, essa operação que virou CPI, aliás, viraram 3 CPIs hoje. A CPI do MST, que vai entrar na aula da semana que vem, que não deu tempo de entrar aqui. A CPI das lojas americanas e a CPI das apostas, tá? Foram instaladas hoje. Então veja, como funciona. Né? Eu tenho, no final, eu vou deixar esse slide como texto, porque eu arranjei um infográfico que é bem legal, tá? Então esse aqui é um material a mais para você ter um texto, porque o infográfico vai ser bem mais didático do que esse texto aqui, tá? Então, fica aqui o slide como material, eu vou comentar lá no infográfico que fica bonitinho.
Já vai entender. Fica calmo aí. Assiste o vídeo até o final. Ucrânia exalta papel do Brasil em visita de Celso Amorim. De acordo com o governo brasileiro, o objetivo do encontro era que o ex-chanceler brasileiro ouvisse de representantes ucranianos quais são as principais exigências para poder dar início à negociação de paz, que possam encerrar o conflito com a Rússia que começou em fevereiro do ano passado. Então, o ex-chanceler e assessor especial para assuntos internacionais, chanceler e ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, esteve na Ucrânia. O Zelensky também esteve na Itália, esteve na Alemanha, esteve na Inglaterra, pediu mais armas, conseguiu mais armas. O Lula está querendo assumir o protagonismo nessa negociação de paz, mas nós sabemos que lá atrás o Lula meio que cometeu uma gafe, dizendo que a Ucrânia deveria deixar a Crimeia com a Rússia. E o Zelensky falou, não, todo o nosso território deve ser nosso, foi anexado pela Rússia e etc. Bom, é óbvio que essas conversas, pessoal, não chegam aos nossos ouvidos, nem a imprensa tem acesso. A gente tem que contar o fato que o presidente enviou alguém à Ucrânia. É muita saia justa para o Lula por conta dos BRICS, eu já comentei isso em aulas anteriores. Mas é um esforço, e que seja de todo mundo, o Papa Francisco vem fazendo esse esforço, recebeu o Zelensky, está tentando negociar essa paz aí nessa guerra devastadora que está ocorrendo entre Ucrânia e Rússia. Bom, um dado aí que é, desigualdade recua em 2022 ao menor nível da série histórica, com o Auxílio Brasil Emprego, diz o IBGE. Resultado reflete o aumento do valor do Auxílio Brasil no período e melhora do mercado de trabalho. Então, o indicador reflete o aumento do rendimento mensal real domiciliar per capita em quase todas as classes. A única exceção foi no grupo do 1% mais rico, que recuou 0,3%. Entre os 5% mais pobres, a renda mensal per capita foi de R$ 87 em 2022. A despeito do valor abaixo de R$ 100, esse resultado representa uma expansão de 102% em relação aos R$ 43 de 2021. É lógico, o auxílio era de 100 e pouco, foi para 600, chegando em alguns casos. Eu peço a você que dê uma olhada nos números, na outra ponta do grupo, situado entre os mais ricos, o crescimento da renda foi para 6.882. Na média, a renda mensal per capita brasileira é de 1.586. Este é um número que eu frisaria que você deve guardar a média mensal brasileira. Acho que aqui eu consigo ficar. Vamos ver. Governo publica lei que libera 7 bilhões para pagamento de piso da enfermagem. Recursos serão destinados aos estados e municípios como forma de assistência financeira. Piso para enfermagem foi fixado em 4.750. Isso foi uma polêmica enorme, porque esse piso considerado alto, aí o ministro Barroso baixou uma liminar que caiu, ele mesmo derrubou, porque agora com esse novo arcabouço fiscal, vídeo que eu já gravei e que quando ficar pronto, está sendo votado hoje em emergência, para ser votado quarta-feira que vem, eu venho e destrincho como será o novo teto de gastos do Brasil aqui. Coisas que a gente tem que esperar, Provas que acontecem em maio não devem cair. Mas de qualquer forma tem a proposta do governo, agora vem a proposta do relator, e aí é votada. E aí, quando é votada, sacramentada, sancionada, eu venho e trago como será que o Brasil vai gastar esse dinheiro. Quero dizer que o ministro observou que há dinheiro, portanto, para pagar esse piso de enfermagem, não só para enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliares e parteiras, e ele recuou. Então o Barroso tirou aquela liminar que proibia o piso porque não havia dinheiro ano passado. Agora há, pelo esse novo orçamento aí. Então, nada justo que essa gente ganhe
porque salvam vidas, né? Gente, aqui mais uma homenagem, né? Mausoléu de Pelé aberto ao público em Santos, com ouro e coroa. Essência do que ele era, diz Edinho. Túmulo do rei, porque lá em Santos ele comprou uma espécie de uma sala, né, que fica o túmulo dele, que é um prédio, né, é na vertical o cemitério. E lá ele fez um memorial com estátuas, com homenagem a Jules Rimet, com a camisa da seleção do Santos e do Cosmos. É um lugar que você pode visitar, o memorial, né? A Mercedes-Benz que ele ganhou quando ele fez o 1000º gol, enfim, o corpo dele que está lá, né? E é uma, digamos assim, uma homenagem ao nosso maior atleta, o atleta do século, que foi inaugurado aí, tá? Então, ele que morreu dia 29 de dezembro do ano passado. Ah, aqui está. Olha lá. Este é o infográfico que eu acho que uma imagem ajuda muito mais você a guardar aí as informações. Então, olha lá. Primeiro, o grupo aciona atleta, oferece participação em lucro de aposta e antecipa parte do dinheiro. Apostas envolvem lances comuns do jogo, receber cartão, cometer pênalti, número de escanteios, etc. Com a negociação acertada, criminosos faziam apostas com o retorno certo. Em alguns casos, apostas envolviam mais de uma situação de jogo, aumentando o retorno. Então, o cara apostava em número de escanteio, número de cartão, em pênalti e tal. Tudo pré-acertado com quase 15 jogadores aí. Alguns já aceitaram fazer delação premiada, já foram afastados pelo Supremo Tribunal Desportivo, né? E tem a CPI rolando, né? E tem aí essa operação penalidade máxima que está investigando, a coisa está em curso, vamos aguardar. Mas entendemos o que é já o esquema. O jogador que não cumpriu o combinado era cobrado pelo grupo criminoso. Ameaçados, atletas combinavam novas manipulações para ressarcir apostadores do grupo. Quem denunciou tudo isso foi o presidente de um clube chamado Vila Nova, né? E porque já nos bastidores se sabia que essas manipulações estavam ocorrendo. Bom, vai ter uma CPI, vão investigar, está em curso. Quando houver a condenação, né, alguns já foram afastados, como eu falei. Não vamos ficar guardando o nome desses jogadores, porque isso nunca vai cair em prova, mas saber o nome da operação, saber como é que funcionava, o trâmite e tal, saber que existe uma CPI é fundamental para a sua preparação. Gente, Petrobras anuncia fim da paridade de importação de petróleo e nova política de preços para combustíveis. Estatal diz que reajustes serão sem periodicidade, evitando repasse para os preços internos da volatilidade internacional e do câmbio. Essa regra foi estabelecida em 2016 no governo Itamar, que era a PPI, onde o preço do barril do petróleo aqui dentro oscilava como lá fora. Ocorre que a Petrobras produz cerca de 75% da gasolina e do diesel. E ela baixou o preço da gasolina, do diesel e do gás de cozinha. E não vai seguir mais o preço lá de fora. E ela vai concorrer com as outras refinarias, que existem aqui dentro. Ela é responsável por 75% aí, em média, de gasolina e diesel. E essas outras refinarias, aí 25%. A gente não sabe como vai ser, porque essa foi a grande discussão do mercado, né? O fato é que a gente está pagando pelo preço do barril do petróleo, isso é uma coisa muito importante de você entender, o preço do barril do petróleo cobrado lá fora. Mas o barril era produzido aqui dentro. Então não tinha frete, não tinha transporte, não tinha a logística toda. Então se custava 100 para transportar do Catar até os Estados Unidos, aqui no Brasil se pagava 100, mas você
Por que eu vou pagar 100 aqui se é produzido aqui e é distribuído aqui? Eu não tenho que colocar no navio. Então isso era a paridade internacional. Daí que eles falam que é abrasileirar o preço. Tá? Agora, como será? Essa é a grande pergunta que o mercado fará. Vai depender, é mais ou menos a ideia que o Jean Paul Prats, que é o presidente da Petrobras, disse, é o seguinte: a concorrência. A Petrobras é uma empresa, foi o que ele quis dizer. Conforme a gente for jogando com o preço, se eu abaixar e tiver mais compradores ou bons pagadores, eu abaixo mais. Se eu tiver, se o petróleo tiver uma guerra, outra guerra, piorar a guerra na Ucrânia, crise, o OPEP+, aumentar demais aí o preço do barril, ele vai ter que repassar uma hora ou outra, né? Mas a ideia é retirar aí do preço do barril do petróleo essa comparação com o preço internacional, porque, né, nós temos como aqui aumentar o nosso refino, tem que aumentar, sim, tem que investir em infraestrutura de refinaria para poder produzir um petróleo aqui dentro mais barato, né? Ainda é cedo para dizer como vai ficar, mas eles anunciaram a redução em 40 centavos no preço da gasolina, 40 centavos no preço do diesel e 12 reais, acho, no preço médio do gás de cozinha. Então, dá para a gente dizer uma coisa: acabou a comparação com o preço internacional. Como vai ficar? Regras do mercado. Eu diria isso, tá? Então, vamos esperar mais um pouco. Conforme oscilar essa coisa do preço do barril do petróleo, eu trago aqui para vocês. Entro agora na transição para as questões internacionais. Trump foi condenado por abuso sexual e difamação. Jurados demoraram 3 horas para decidir que Trump foi culpado, no caso da escritora Jean Carroll. Ele sempre negou que abusou sexualmente dela. Isso é um outro caso diferente, né, daquele outro com a prostituta, lá, a atriz pornô. Ele foi condenado na justiça civil, o que na lei americana não o impede de ser candidato aí à presidência nas próximas eleições, tá? Mas é uma condenação, o que significa um desgaste. Cuidado que são casos diferentes e ele está sendo investigado por outros casos, como esconder documentos, por isso que já falo, está nas aulas anteriores, documentos secretos, por estimular o ataque ao Capitólio, que já condenou pessoas, tal. Então tem outras pendências do Trump na questão política. Por isso que a gente tem que vir aqui e dizer, ó, aquele foi condenado, vai ter que pagar, tem direito a recorrer, lógico, né? Mas depois tem que pagar aí uma indenização. STF decide que município pode proibir fogos de artifício barulhento. Ou seja, o que o STF disse? A cidade que vai decidir se pode ou não usar fogos de artifício barulhento. Não é mais uma lei, digamos assim, nacional. Cada cidade tem a sua decisão, tá? Eu praticamente sou contra pelos velhinhos e pelos animais que sofrem muito. Jorge Santos é acusado formalmente de fraude em lavagem de dinheiro pela justiça americana. O brasileiro eleito deputado federal pelo Partido Republicano pagou uma fiança de $500 mil, mas vai responder por ter mentido. Bom, ele falou que os pais eram judeus, ele inventou uma série de mentiras, né? Sobre a família dele, sobre ter trabalhado, sobre ter estudado em universidades, e isso, lá nos Estados Unidos, pode levar à cassação do mandato dele, né? Mas ele foi solto por um pagamento de fiança. Ora, essa aqui é uma meia-culpa minha. Eu deveria ter falado isso há algum tempo, né? Eu não me lembro exatamente, mas já que já estamos falando tanto de Lava Jato aí, do Dallagnol, que perdeu o mandato, o responsável pela Lava Jato no Rio era o juiz Marcelo Bretas. Isso foi no ano passado, tá, pessoal? Só que eu comi bola e não coloquei isso em aula. Às vezes eu faço isso, aí eu trago aqui, porque está dentro do último ano de assunto. Ele, pelo Conselho Nacional de Justiça, foi afastado aí do cargo de juiz. Hoje ele é um influenciador, tá? Então ele perdeu aí a sua função de juiz
por ter aí cometido erros na Operação Lava Jato lá no Rio, tá? Mas não é uma notícia dessa semana, é uma notícia antiga. Estados Unidos mudam regra para permitir que homens gays doem sangue. Durante décadas, homens gays não podiam doar sangue porque as autoridades entendiam que havia risco de contaminar o banco de sangue com o vírus do HIV. Agora, todos os doadores serão selecionados de acordo com um questionário. Doadores em potencial que relatam ter feito sexo anal com novos parceiros nos últimos 3 meses serão impedidos de doar por um período. Tá? Deixa eu ver se eu fiz certo aqui. Vamos lá. Espera aí. Meu Deus, volta. O que está acontecendo aqui? Pronto. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. Não era para estar essa tela toda, não. Era para ficar só o slide assim. Mas vamos lá, vamos dar sequência, né? OMS declara fim da emergência da saúde global da varíola dos macacos. Deixa eu ver se eu fizer assim, não. Assim, não. Assim. Bom, deixa eu sair daqui. Estou fazendo uns testes aqui. Declara, esse é o programinha aí que eu gravo, né? Declara fim da emergência da saúde global da varíola dos macacos. Já falei sobre isso, sobre a questão aí da Covid-19. Musk anuncia uma nova CEO, Linda Yaccarino, para o Twitter. Diz que vai cuidar mais da Tesla e das suas outras, da SpaceX e tal. E até porque ele causou muitas polêmicas. A Amazônia Legal, bom, finalmente em abril, tem o menor índice de desmatamento desde 2019. Ela tinha aumentado no primeiro trimestre, mas saíram os dados de abril e desde está desmatando menos. Moraes abre investigação contra diretores do Google e Telegram por campanha contra PL das fake news, né? Vamos investigar. Vocês devem lembrar que semana passada, um como o outro colocavam aí reclamando dessa PL que não foi votada e que está sendo discutida no Congresso Nacional. Começou a onda de calor na Europa. E aí, seca na Espanha ameaça tornar azeite de oliva um item de luxo. Oliveiras sofrem com falta de água e altas temperaturas, né? E colheita já está quase 30 pau, né? Um azeite mais ou menos. Vai ficar impraticável, né? Se isso realmente se concretizar, porque é uma ameaça. E a gente sabe que isso vai entrar na aula semana que vem. Sai um relatório hoje, não deu tempo de colocar, que até 2027 a tendência e é o ninho vindo aí, que nós tenhamos novas ondas de calor. Bolsonaro disse ontem à PF que não determinou inserção de dados de vacinação no sistema do Ministério da Saúde. Ele prestou depoimento ontem, né? E já contei para vocês que vamos aguardar as investigações da Polícia Federal nesse caso aí, que envolve o Major Cid e tal, aí as escutas que falam sobre um suposto golpe, lembrando que Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, foi solto. Essas coisas de processo a gente vai acompanhando e vai colocando aqui na aula para vocês. Mas a gente não bate o martelo, porque ninguém é responsável de dizer, não, ele é culpado, não, ele não é, ele é inocente. Isso seria uma irresponsabilidade minha. Só para título de... tá aqui só o anterior, tá? Tudo que eu já falei. Se por acaso eu me enrolei aqui na gravação, quem sabe faz ao vivo. Vamos para as internacionais. Estados Unidos mudam regras para a imigração na fronteira com o México. Entenda, na quinta-feira o título 42, como era chegado, chega ao fim.
importante regulamentação migratória do país. Regra negou a entrada ao menos de 2 milhões de pessoas no território norte-americano desde março de 2022. Bem didático, dá o pause e vai lendo. O que diz o título? O texto permitia negar imediatamente a entrada de imigrantes que chegassem ao território dos Estados Unidos sem visto ou documentação necessários. A recusa era válida, inclusive, para quem estivesse em busca de asilo político. Isso foi em março de 2020 e quase 3 milhões de pessoas tiveram a sua negação, aí não puderam entrar nos Estados Unidos, né? Especialmente pessoas vindas aí da América Central, Guatemala, El Salvador, Nicarágua, né? Quem implantou? Quem implantou, né? Centro de Prevenção de Doenças, né? E em 2020, a administração Biden inicialmente continuou a política, foi o Trump até que implantou isso, e o Biden continuou, mas acabou quinta-feira passada. Qual era o receio? O receio é que aumentassem muito a entrada de imigrantes. E aí houve uma corrida, porque sabia que iam, já acabando esse título 42, poderia ficar pior do que já é. E realmente ficou, né? O Biden endureceu mais ainda porque a popularidade dele está baixa, porque ele falou que ia facilitar a entrada de imigrantes, ele percebeu que a corrida foi muito grande e ele tomou medidas. Se o cara entrar ilegalmente e for preso, ele vai ter que esperar 5 anos para tentar entrar novamente nos Estados Unidos. Então, as pessoas tentaram entrar, mas, continuando aqui, eu fiz até outro, né? Por que encerrar? Encerrou porque as emergências nacionais ligadas à pandemia, né? A partir dessa sexta-feira, os requerentes de asilo serão entrevistados por oficiais de imigração. Aqueles que tiverem um medo crível de serem perseguidos em seus países de origem poderão permanecer nos Estados Unidos até uma determinação final. Ou seja, agora, asilo político pode entrar, tá? Antes, pelo título 42, não. O que muda para os imigrantes? Por enquanto, o governo deve recorrer a uma regra antiga, chamada título 8, para lidar com o fluxo de imigrantes. Se os imigrantes não foram elegíveis ao asilo, que é o asilo político, né, especial de perseguição, eles podem ser deportados com base no título 8, uma norma migratória usada há décadas e que permite deportar qualquer pessoa que entre no país sem visto ou documentação exigida, mas que não tem nenhuma relação com questões sanitárias. Então, antes tinha essa história que não podia entrar de jeito nenhum, nem com asilo político. Agora, asilo político pode. Mas ele endureceu, né, por uma questão política, porque sabe que isso afeta a sua popularidade, que os americanos temem que os imigrantes tirem empregos, etc. Tá? Então, só para ressaltar, antes, com o título 42, nem asilo político podia, agora pode. Não quer dizer que ele não está endurecendo as regras. Está sim. Deixei bem didático esse aí, hein, pessoal? Para você dar uma lida com calma, entender o que é o título 42 e tal. Parlamento português descriminaliza a eutanásia. Maiores de 18 anos poderão solicitar morte assistida caso tenham doença terminal ou sofrimento insuportável. Lei foi aprovada. Por que isso é muito discutível? Porque é um país de maioria católica. Ocorre que eu quero que você saiba que a eutanásia ela é permitida em vários países do mundo, né? Na Europa tem vários países, eu até tinha feito uma lista, Luxemburgo, Bélgica, Espanha, permitem a eutanásia. Para a nossa surpresa, né, Portugal, por ser um país extremamente católico, aprovar essa medida é uma novidade. E eu sempre digo, quando as provas vêm novidades, elas gostam de cobrar de vocês, porque são notícias que passam batido, né? Então, tá aí essa mudança na lei. Eu não quero entrar no mérito só a favor ou contra,
né? Eu não posso imaginar o que seria um sofrimento insuportável se eu também não pediria para partir dessa para melhor do que sofrer aqui, né? Só quem passa é que sabe. Bom, entenda os crimes pelos quais o regime sírio é acusado: de emprego de armas proibidas, torturas e desaparecimento ao narcotráfico. É longa a lista dos desmandos do governo de Bashar al-Assad. Porém, nada impediu sua readmissão na Liga Árabe. Daí o porquê de eu falar que tem que estar assistindo às aulas anteriores, né? Você sabe que existe uma guerra civil, que a Síria sofreu um terremoto esse ano, né? E que o regime dele é um regime de um ditador, que passou de pai para filho, que usa gás tóxico, que tem prisão arbitrária, 111 mil desaparecidos, como diz o texto, e também tráfico de drogas. Veja que um chefe de Estado aí acusado de tráfico de drogas, pessoal. Então, e a Liga Árabe, como eu mostrei na aula da semana passada, é uma reunião dos países árabes, e da qual eu retirei o Irã, porque o Irã é persa, né? E mostra uma nova diplomacia no Oriente Médio liderada pela Arábia Saudita, que se envolveu, como eu já falei também, fazendo uma revisão aqui, tentando acabar com a crise humanitária na briga que existe no Iêmen, uma guerra também pouco falada, mas é disso que as provas gostam. Me lembro uma vez que perguntaram qual era o país que estava tendo uma guerra civil na África, aliás são vários, mas a resposta era Etiópia, né? Porque as provas querem colocar vocês cada dia em situações mais difíceis. Bom, estou ficando um pouco porque os textos estão longos. Israel e Jihad Islâmica, que é um grupo assim como Hamas, descartam trégua no curto prazo para o conflito em Gaza. O Egito, bom saber, tem tentado mediar uma trégua. Exatamente nesse momento, aí a faixa de Gaza, que é controlada pelo Hamas, mas também tem um outro grupo chamado Jihad Islâmico, estão trocando aí mísseis, né? Numa guerra que eu já contei a vocês, que existem 2 territórios muçulmanos, a faixa de Gaza e a Cisjordânia, e que o governo de Israel é um governo de extrema direita e que tem aí sendo pouco tolerante e que, né, já mataram dezenas de pessoas nessa escalada, né? 33 palestinos e 1 israelense já morreram nessa recente escalada. É como se fosse uma guerra que faz assim, né? Idas e vindas. Agora, desde 48, quando ela surgiu, quando foi criado o Estado de Israel, ocorreram guerras com momentos mais sangrentos, e agora estamos no momento aí. Só quero que você não caia na armadilha. Em 2023 foi o ano em que israelenses e palestinos não tiveram conflitos nenhum. Tiveram, está aí a prova, tá? É assim que as questões vêm, é assim que elas são colocadas nos livros e é assim que elas são formadas nos comentários para te ajudar. Eleições na Turquia. Não dá para saber, porque vai ter o segundo turno no dia 28. O Erdogan governa o país há 20 anos, antes como primeiro-ministro, agora como presidente. Ele lá pode reeleição constante, ele teve 49% dos votos, a oposição 44%. Assim que tiver o resultado final das eleições na Turquia, porque a Turquia é um país estratégico, ela está na OTAN, ela faz exatamente a ligação entre a Europa e o Oriente Médio, né? Ela é onde está o maior campo de refugiados sírios, ela tem uma parte no continente europeu e uma parte na Ásia, e o Erdogan mistura um pouco relação política, ele é um meio ditador, tal, é acusado de ter relações com a Rússia, enfim, é uma economia emergente,
sofreu um grande terremoto, fica aí uma dica para as provas, mais de 50 mil mortos, né? Nós já também falamos em aulas anteriores, está tendo eleição, tá? Então, acompanhar o resultado, aí foi surpreendente, achavam que ele não teria essa quantidade de votos, mas conseguiu. Bom, aqui a Tailândia é um país emergente também, fica na Ásia, ali vizinha a Mianmar, né? A Malásia, e desde 2014 o país vivia um golpe militar. Todavia, houve uma eleição e os democratas venceram, né? Então, a oposição da Tailândia conquistou uma vitória expressiva nas eleições gerais que ocorreram neste domingo, no país marcado por uma rejeição ao eleitorado aos militares que dominam a política do país há quase uma década. Então, aí agora vamos ver o segundo turno. Como é que é o regime na Tailândia? Fala um pouquinho para mim, Diogo. Lá é monarquia constitucional. Lá existe uma coisa muito louca, muito louca. Existe um rei que não manda, que nem a rainha da Inglaterra, que nem o rei Charles III, né? É uma economia que está pulsando ali com o Vietnã, tal, no mesmo modelo chinês, né? E existe o clima de lesa majestade. Você não pode falar em hipótese nenhuma mal do rei, que você vai preso na Tailândia, que é um lugar maravilhoso para turismo, né, para alimentação. Restaurantes tailandeses aqui em São Paulo são muito famosos, tal. É um país emergente, tem cerca de 70 milhões de habitantes, tem a sua maioria budista e tem essa história maluca que você não pode se pronunciar contra o rei que você toma prisão de 45 anos. Há uma brasileira que foi pega, né, tentando entrar com drogas e que lá o regime é bastante severo, pode ser que ela seja aí levada à pena de morte. Mas eu sou um democrata. Quando me perguntam, eu sou democrata. E aí, quando caem golpes militares, eu acho uma boa, né? Não é o que acontece no seu vizinho Mianmar, que já foi alvo de prova também e que vive um golpe aí militar há 2 anos, né? Com auxílio da China. Gente, essa é de hoje. Deixa eu sair daqui. Presidente do Equador dissolve parlamento e convoca novas eleições. Guilherme Lasso é alvo de processo de impeachment, que seria votado no sábado. Está 16, mas não é 20. Eu peguei a notícia, não sei em qual portal, mas eles erraram a data ali. Então ele vai governar aí por decreto até o próximo pleito. Então, o que acontece? A dissolução da Assembleia Nacional por grave crise política e comoção interna. Está na Constituição do Equador. Que o Conselho Nacional Eleitoral convoque novas eleições nos próximos 7 dias. Acabou o mandato de todos os deputados e quem for eleito nessas eleições extraordinárias terá um mandato válido até o pleito regular, que ocorrerá até 2025. Então, vamos ter novas eleições aí em 120 dias, né? Muito cuidado, muito cuidado. Isso foi hoje. O presidente do Peru fez a mesma coisa e se deu mal, foi preso, né? Até agora, quando eu estou gravando, são 7 horas da noite de quarta-feira, do dia 17, o Guilherme Lasso, porque é o seguinte, ele vai governar durante 120 dias, mas ele também perde o cargo, mas ele pode concorrer à reeleição, tá? E aí fica esse mandato, como todos os deputados, né? Ele fez isso para fugir do impeachment, porque ele está sendo acusado lá, né? De ter, enfim, se corrompido. Ele é um banqueiro, conservador, mas hoje ele dissolveu. Cuidado para não cair na armadilha das questões, porque
o Peru, que é um país da América do Sul, também dissolveu. Pode ser que nos próximos dias ele seja retirado do poder, enfim, porque aí é uma briga entre poder executivo e legislativo. Bom, eram os 25 temas que eu havia marcado para falar para vocês. Muita gente, hoje foi um dia bom para mim. Vendi, acho que 10 livros, né? O pessoal começa a estudar atualidades meio que por último. Então eu coloquei aqui os volumes que são aí do segundo semestre de 2022 para cá. Então, o volume 7 trata de temas 50 questões nacionais e 50 internacionais, de julho a setembro, o 8 de setembro a dezembro, o 9 de dezembro a fevereiro, né, sempre comentando. O 8 eu consegui fazer com 130 questões. O 10 de fevereiro até abril, e por conta de tantos concursos eu lancei agora, no dia 1º de maio, faz, portanto, 15 dias, aí, o livro 10, tratando questões somente de abril. Consegui. Não sei se consigo fazer um por mês, eu não estou conseguindo desenrolar muito, porque depende muito dos meses, né, com as notícias. Cada volume sai R$ 25, porque eu sempre digo que é o preço de uma Heineken, né? Tem aqui o link, está no Hotmart, mas lá é mais caro porque eles cobram uma super taxa de mim. Diogo, como é que eu faço para adquirir esses livros que são questões inéditas, que eu bolo a partir de temas que estão aqui nas aulas ou de temas que eu não consigo colocar aqui e comento. E o grande valor está no comentário, né? É só, esse pessoal, foram 2 pessoas que até, desculpa, não consegui saber o nome. Inclusive tem uma menina também que conversou comigo no Instagram, queria mais informações sobre o livro. Eu peço que mande mensagem no meu WhatsApp. É por ali que eu envio em PDF, né? Passa a chave Pix, na hora vão os livros para vocês, que eu tenho certeza. Hoje o cara pergunta, o que você acha que pode cair mais nas provas, né? Eu repito meus endereços. Olha, atualidades é uma caixinha de surpresa. Então, mas com esse número de questões aí, e eu dou desconto. Comprou 4, né? Eu dou 1 de graça. A pessoa comprou 5, eu fiz um preço bom para ela, né? Então, é só me ligar. Agora, se ela quer um só, é R$25, 2 é R$50, porque eu entendo que vocês, espero que vocês entendam, é um trabalho louco, porque não tem questão, eu tenho que bolar. Eu bolo a partir desses meus mais de 20 anos dando aula em concursos públicos, tá? Então aí estão os meus endereços para vocês entrarem em contato comigo, tá? Para quem está assistindo a aula pela primeira vez, eu recomendo demais a assinatura Premium do Vencendo Concursos, porque é o curso que mais cresce no Brasil, com uma equipe de professores de fazer inveja, que não fica com dancinha, que vai direto ao assunto. O Cristiano é sério, a gente quer entrar no mercado não com aula de 3 horas, com enormes propagandas de assinaturas vitalícias, nada disso. A gente quer entrar com conteúdo e você vê que a aula é gratuita e tem conteúdo, tá? Então, segue lá o canal do Vencendo que você não vai se arrepender, eu garanto. Muito obrigado, batemos aí 44 minutos. Tchau, tchau, não quero ocupar muito mais o seu espaço. Dia 24 eu estou de volta, olharei no calendário. Um abraço, bons estudos e vamos, conte comigo. Estou do seu lado para te ajudar aí. Foram mais de 25 temas só dessa semana, tá? E já está anotado aqui o que vem para a semana que vem, tá? Coisas que aconteceram até hoje que eu não consegui colocar aí na aula, porque senão eu ia extrapolar muito tempo. Forte abraço, boa semana!